Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês a resolução do simulado de física do ano passado, né, de 2024, conjunto 5, que é o mesmo que a gente vai ter essa quinta-feira. E, bom, antes do vídeo começar, eu gostaria de explicar porque eu tô mais ausente aqui no canal. É porque, bom, eu fiquei doente há um tempo atrás, fiquei quase um mês doente porque eu tive um problema de saúde mesmo. E, bom, depois disso, ficou meio acumulado prova, negócio de estudo, coincidiu do meu tablet estragar nesse meio tempo. Inclusive, o tablet que eu tô usando hoje aqui nem é o meu, é o do Davi, que é outro membro do canal. Então, graças a ele que eu vou estar conseguindo fazer esse vídeo aqui para vocês. E também porque eu estou realizando minha preparação para SAT. Inclusive, se algum de vocês tiver interesse sobre preparação de SAT ou alguma coisa do tipo, podem deixar aí nos comentários que, quem sabe, né, se tiver um apoio popular muito grande, eu possa estar trazendo aqui para vocês algumas dicas, algumas coisas que eu tenho usado para estudar para o SAT. Tudo bem? Então, bom, vamos lá. O simulado de ano passado, a primeira questão é essa aqui, que é a questão 98, que ela fala o seguinte: localizado em Campinas, São Paulo, Sirius é um gigantesco acelerador de partículas que faz circular feixes de elétrons de forma tão rápida que formam as linhas de luzes síncrotron. Essa luminosidade funciona como um poderosíssimo raio-x, capaz de analisar a estrutura interna de materiais orgânicos e inorgânicos. Tudo começa no LINAC, sigla em inglês para acelerador de partículas linear. Um tubo reto em que o sistema submete os elétrons a uma diferença de potencial responsável por desestabilizá-los e fazer com que eles sejam ejetados de um metal do tamanho de uma moeda, dando início à movimentação. Bom, antes de a gente começar a analisar aqui as alternativas para resolver a questão, eu gostaria de destacar algumas coisas. Bom, primeiro, mais importante, né, é que é um acelerador de partículas, então vai envolver a aceleração de partículas, tudo certo? Ou seja, as partículas ganhando cada vez mais velocidade, tudo bem? E diferença de potencial também, tudo certo? Agora vamos lá para as alternativas. Letra A. Atração entre duas esferas eletricamente carregadas. Bom, isso é uma coisa que não envolve a aceleração de partículas. Tudo bem? Já a letra B, eletrização de um balão ao ser atritado com cabelo. É outra coisa que também não envolve aceleração de partículas, tudo bem? Indução ao se aproximar de um objeto carregado de um nêutron, também não, porque a indução faz basicamente ter uma separação quanto às cargas de um sistema, tudo bem? Ficar um lado positivo e um lado negativo, ou alguma coisa do tipo, tudo certo? Também não se adequa ao que a questão está pedindo. Letra D, movimentação das cargas dentro de um circuito elétrico. Essa sim envolve a aceleração de partículas, então essa é a alternativa correta, tudo bem? E letra E, proteção proporcionada dentro de um condutor carregado. Isso aqui é basicamente aquela ideia de uma cadeia, não cadeia, mas de uma jaula que vai meio que estabelecer uma blindagem elétrica em relação a você, de tal maneira que o objeto ou o corpo que esteja lá dentro não sofra as interações das partículas, tudo certo? E como se fosse o exemplo da gaiola de Tesla, alguma coisa do tipo, tudo bem? Que vai meio que blindar a pessoa que está lá dentro. E também não envolve aceleração de partículas, não tem nada a ver com a questão, tudo bem? Portanto, a resposta dessa aqui é a letra D. Essa aqui é uma questão mais teórica, que você tem mais que estar dominando o conteúdo mesmo para saber. Não é um tipo de questão de física que envolve muita matemática, alguma coisa do tipo. Tanto que vocês viram, não teve nenhum cálculo do tipo, foi mais texto mesmo e análise do que a questão estava pedindo. Tudo bem? Bom, em seguida eu vou falar um pouco disso para vocês sobre a questão 100 agora, tá? Ela diz o seguinte: para a valorização da carne congelada, é de grande importância que se conheça dos diferentes métodos de descongelamento, com vistas a garantir a boa qualidade do produto e, ainda, a mais perfeita higiene. Um desses métodos é o de descongelamento à temperatura ambiente, que pode ser feito da seguinte maneira: lavar e higienizar a cuba a ser usada, com solução clorada conforme orientado no rótulo próprio, enxaguar e encherar a cuba com água limpa e nela imergir as carnes, trocando a água a cada 10 minutos, utilizando-se sempre de água limpa até descongelar. Após o descongelamento, a carne deve ser consumida no prazo máximo de 24 horas, tudo bem? Aí ele vai perguntar aqui pra gente: o uso da água no descongelamento de carnes, comparado ao do ar, a temperatura ambiente, é mais vantajoso, pois a água é... Aí tem as alternativas, né? Letra A, mais clorada que o ar, acelerando a troca de frio com calor. Bom, o cloro não vai exercer essa função aqui, e o cloro também, como fala no enunciado pra gente, ele... deixa eu trocar aqui pra cor preta. Oh, caramba. Enfim, a função do cloro aqui vai ser basicamente de lavar e higienizar a cuba, tudo bem? E não necessariamente de
exercer uma função na troca do frio com o calor, tudo certo? Então essa aqui está errada. Letra B, ser mais denso que o ar, acelerando a transferência do frio. A densidade de alguma coisa não afeta a transferência de calor ou qualquer coisa do tipo, então essa também está errada. Letra C, mais higiênico que o ar, atrapalhando as reações químicas com o calor. Bom, isso aqui não tem nada a ver, tá? Porque tanto a água quanto o ar podem ser estéreis e também ser mais higiênico ou não vai atrapalhar as relações químicas com o calor, tudo certo? Então não pode ser também. Letra D, melhor condutora de calor que o ar, diminuindo o tempo de descongelamento. Essa foi a primeira até agora que fez algum sentido minimamente com a questão e o enunciado que está pedindo, né? E coincidentemente é também a questão certa. Mas vamos só ver aqui a letra E. Melhor isolante que o ar, impedindo troca de calor com o ar quente. Isso aqui faria com que a água demorasse mais para descongelar, o que não é o caso, tudo bem? Então, se fosse verdade, que não se adequaria para um descongelamento mais eficiente. Então tá errado também. Isso aqui é mais uma questão teórica, vocês vão ver com base na resolução das próximas questões, que esse simulado, principalmente do ano passado, teve muita pouca questão de cálculo e mais questão teórica, principalmente sobre os conteúdos que a gente aprendeu no começo do ano. Os conteúdos que a gente aprendeu mais recentemente, como força elétrica, potencial elétrico, coisa do tipo, até tem algumas questões de cálculo. E na frente B, também, falando sobre transferência de calor, forma de transferência de calor, com exceção dessa, né, e da primeira também, que é de potencial elétrico, que é de... Desculpa, condutor elétrico, a primeira, né, que eu falei do acelerador de partículas, e essa aqui que eu tô falando de transferência de calor. Tem outras 2 ou 3, se eu não me engano, que envolvem cálculos dessas matérias, tudo bem? Mas a maioria esmagadora foi teórica. E, bom, não sei se isso vai se repetir esse ano, mas pelo menos ano passado foi assim. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre a questão 103. Em uma hipótese preliminar, acredita-se que o campo magnético terrestre é o resultado da magnetização natural de alguns materiais presentes na estrutura geológica do planeta. No entanto, ele não é tão simples e uniforme, possuindo algumas anomalias e polos que se invertem ao longo do tempo. Ainda assim, o campo magnético terrestre é tão intenso que avança em direção ao espaço, alcançando distâncias equivalentes a vários raios terrestres. Dessa forma, constitui uma blindagem magnética contra uma parte considerável das radiações eletricamente carregadas e nocivas que chegam do espaço sob a forma de ventos solares e raios cósmicos, sendo fundamental para a manutenção da vida do planeta. Tudo bem? Eu gostaria de grifar aqui, nesse texto aqui, principalmente os ventos solares e os raios cósmicos, tudo bem? Que vão ser essenciais para a resolução dessa questão. Ela vai perguntar aqui agora para a gente: qual fenômeno está diretamente relacionado à proteção descrita? Bom, a resposta disso é essa aqui, de auroras polares, porque as auroras polares são uma interação entre o campo eletromagnético e os ventos solares de forma visível, tudo bem? E o mesmo campo eletromagnético que contribui para a formação, né, das auroras polares, que são as que a gente consegue ver, que é essa interação entre o campo eletromagnético e os ventos solares de forma visível, é o mesmo campo eletromagnético que também protege a Terra desses ventos solares, tudo bem? E o resto das questões aqui, bom, a maioria não tem nada a ver, né, eclipses solares, nada a ver, coloração do céu, nada a ver também, arco-íris também não. A única que eu acho que poderia gerar talvez um pouco mais de dúvida seria o efeito estufa, pois a camada de ozônio pode ter alguma coisa a ver, só que o efeito estufa em si não tem nada a ver também não. Tudo certo? Bom, agora eu vou para a próxima questão, que se eu não me engano é a questão de número 106, eu cortei o número aqui, enfim, questão de número 106, ele fala: a expressão popular, as paredes têm ouvidos, exprime um alerta para os perigos de serem escutados sem saber. O dito popular remonta à França do século XVI, mais especificamente aos conflitos políticos e religiosos que culminaram no massacre de milhares de protestantes em 1572. Segundo o dicionário de expressões correntes, a expressão se refere à rainha Catarina, esposa do rei Henrique II, que chegou a fazer furos nas paredes do palácio para ouvir o que as pessoas das quais suspeitava diziam. Tá? Qual fenômeno referente ao som está relacionado a essa expressão popular? Tudo bem? Bom, está se referindo a fazer furos nas paredes do palácio para ouvir o que as pessoas das quais suspeitava diziam. Tudo bem? Isso está basicamente falando o quê? Da onda sonora contornar esse obstáculo, tudo bem? E ela conseguiu ouvir. Isso se categoriza como difração, tudo bem? Que é a capacidade da onda de contornar esses buracos pequenos, ou então paredes, telhados, coisas do tipo, muros, de tal maneira que as pessoas consigam ouvir as outras, também. Reflexão, não, porque a onda seria refletida e não conseguiria ouvir, tudo bem? Refração, também não, que é a mudança de meio. Absorção, absorveria, daí não teria como ouvir.
E polarização também não, porque mudaria o caminho da onda ali. Tudo certo? Então a resposta aqui é a letra A. Tudo bem? Questão 110. Uma pesquisa publicada na Nature Geoscience mostrou que, desde 2009, a perda de gelo na Antártica é de aproximadamente 250 bilhões de toneladas por ano. O estudo utilizou fotos aéreas, dados satélites e modelos climáticos para obter o quadro mais completo dos impactos das mudanças climáticas até o momento. Considerando o calor latente de fusão da água como 80 calorias por grama, a energia absorvida pelos geleiros em ano apenas para derretê-las é mais próxima de... Bom, essa aqui é a primeira questão que está envolvendo cálculo, tudo bem, do simulado do ano passado. E, bom, vamos resolver ela aqui, tudo bem? A gente fala pra gente que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Tudo certo, deixa eu escrever mais bonitinho aqui. 80 cal por grama. A gente tem que descobrir o número de gramas e fazer vezes o número de calorias para ver quantas calorias foram gastas para derreter todas essas 250 bilhões de toneladas, tá? 250 bilhões de toneladas, isso aqui seriam 250 milhões, bilhões é isso aqui, que é a mesma coisa que 250 vezes 10 a 9, tudo bem? Então é 250 vezes 10 a 9 toneladas. Só que toneladas são 1.000 quilos. E 1 quilo são 1.000 gramas, tudo bem? Então, uma tonelada é, no final das contas, 1 milhão de gramas, tudo bem? Porque 1.000 vezes 1.000 é 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 a 6, tudo certo? Então, no final das contas, seria 250 vezes 10 a 9 vezes 10 a 6 gramas, tudo bem? Esse aqui é o número de gramas que a gente vai achar, que é a mesma coisa aqui, 250 vezes 10 a 15, tudo certo? Agora a gente tem que multiplicar isso aqui tudo vezes 80 para achar o número de calorias. 250 vezes 8 é 2.000. Vezes 80 é 20.000. Tudo bem? Porque 250 vezes 4 é 1.000, vezes 2 é 2.000. Certo? Então vai dar 20.000 vezes 10 a 15. Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 19. Tudo bem? Porque aqui tem 4 zeros. Tudo certo? Aí, essa é equivalente à letra E. Tudo bem? Da nossa questão aqui, que é a resposta. Tudo certo? Questão bem tranquilinha, nada muito difícil. Tudo bem? Questão de cálculo do simulado do ano passado. Certo? Tá. Agora eu vou tratar um pouco aqui sobre a questão número 118. Os estilingues são um tipo de atiradeira, utilizados por crianças para lançar pedras ou outros objetos. São compostos por uma tira de borracha, corpo elástico e uma forquilha na forma de Y, geralmente de madeira ou alumínio. Para usar um estilingue, uma pedra é colocada junto à borracha. O conjunto é puxado e depois solto. Ao retomar o seu tamanho original, a borracha aplica uma força sobre a pedra e essa adquire energia de movimento. Tudo bem? Aí vamos lá. A velocidade com que o objeto é lançado pelo estilingue é proporcional a... Bom, massa do objeto. Não. Independe da massa do objeto, tudo bem? Na verdade, quanto... independe da massa do objeto. Deformação da tira. Sim, essa vai acabar que vai ser a resposta da nossa questão, tudo bem? Porque, que nem o enunciado fala, a tira, ao retornar ao seu tamanho original, a borracha aplica uma força sobre a pedra, tudo bem? Então, quanto maior o estiramento da tira, maior, né, a força elástica, e, portanto, maior a força que vai atuar sobre o objeto, lançando ele mais para longe, tudo bem? Então essa é a resposta, mas vamos ver as outras. A altura de lançamento. Não tem nada a ver. Aceleração de gravidade. Também não. E constante elástica da tira tem mais ou menos a ver, mas depende mais da deformação da tira. Tudo certo? E, bom, vamos para a questão 120, tudo bem? É a penúltima questão aqui de física simulada do ano passado. Tudo certo? Bom, quando as rodas do veículo passam sobre o obstáculo, elas podem oscilar para cima ou para baixo graças à ligação que mantém com o chassi e a carroceria, podendo perder o contato com o terreno. Para evitar essa situação, existem os amortecedores, que transmitem o menos possível os desníveis do terreno à carroceria e mantêm a roda sempre em contato com o chão. Tudo certo? Então, de acordo com o texto, as funções dos amortecedores são transmitir o menos possível, né, dos desníveis do terreno, ou seja, transmitir o menos possível daquela energia ali para... da força, na verdade, que está sendo atuada ali para a carroceria, tudo bem? Mantendo o carro mais estável e não com tantos... enfim,
Tá, agora, qual característica é essencial para o funcionamento do sistema de amortecimento? Aí tem as alternativas. A. Rigidez das molas. Bom, não. Força resultante nula, também não, porque pode amortecer e não acabar com todas as forças. Presença de forças dissipativas, sim, porque está dissipando as forças de modo a elas chegarem mais fracas na carroceria, tudo bem. Letra D. Conservação de energia mecânica, não, nada a ver. E frequência de oscilação constante, também nada a ver. A resposta dessa é a letra C, tudo bem, uma questão bem tranquilinha. É só saber o que são forças dissipativas que mata a questão, né? Porque é bem de fato mesmo o que está sendo falado nesse textinho aqui. Tudo bem? Vamos para a última questão, então. Questão de número 122. Essa aqui é uma questão sobre transferência de calor, tudo bem? O preparo de café em uma cafeteira italiana ocorre por meio de um processo físico conhecido como percolação, que consiste na passagem de um solvente, água, por uma substância permeável, pó de café, para a extração de um solúvel, café. Esse processo acontece quando a água depositada no compartimento inferior A ferve e sobe, em forma de vapor, para um compartimento intermediário B, passando pelo filtro onde está o pó. O café extraído é então pressionado para o terceiro compartimento C, e quando o recipiente A está quase vazio, um chiado característico é produzido pelas borbulhas de vapor. Tudo bem? Aí fala, o funcionamento da cafeteira se baseia na transmissão de calor por... Tá, basicamente está falando sobre como a cafeteira funciona, o vapor, né, o calor subindo para formar o café. Tudo bem? Isso é bem, tipo, conceitual mesmo do que é convecção. Tudo bem? Tem aquelas três formas de transferência de calor. Irradiação, né, convecção, indução, etc. Condução e tal. Enfim. E a convecção é isso, né, que é a forma de transferência de calor que envolve um gás mais quente subindo e o gás mais frio ficando embaixo. Tudo certo? Então, bom, gente, esse foi o simulado do ano passado. Como vocês puderam ver, tiveram apenas 2 questões de cálculo, o resto foi muito mais questão teórica mesmo, tudo bem? Então essa seria uma dica para você se preparar para esse ano, talvez até para o Enem, que vai ser esse domingo também. E, bom, é isso. Boa prova a todos e vai dar tudo certo.